E agora eu tenho o prazer, né, por enquanto o professor Barra vem aqui, sobe no palco conosco, fazer uma pequena introdução, apresentar o professor Eduardo Salles Oliveira Barra, né, que além de ser professor do Departamento de Filosofia da nossa universidade, é licenciado em Filosofia pela Universidade Federal do Juiz de Fora, tem mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, foi coordenador da Universidade do PIBID, foi diretor do setor de Ciências Humanas da nossa universidade. Hoje desempenha um papel extremamente fundamental e importante, que todos vocês, não na pós-graduação, mas inevitavelmente na graduação já sentiram, né, que ele é o pró-reitor hoje da Prograde, tá, que é a nossa pró-reitoria de Graduação e Educação Profissional. Tem atuação no MEC como membro da Comissão Técnica do PNLD, e eu acho que o que mais interessa para a gente, né, é a experiência do professor na área de filosofia, com ênfase em epistemologia, ensino da filosofia e principalmente em temas relacionados à história e à filosofia da ciência. Então, tenho o prazer aí de anunciar o professor Eduardo Barra, que além de ser um amigo, é um colega aqui de gestão, colega da Pró-Reitoria de Graduação. Então, queria chamar ao palco o professor Barra para fazer a sua apresentação e a sua aula. Espero que vocês todos aproveitem bastante e tenham aí momentos muito legais com o professor Barra. Obrigado e queria pedir para vocês uma salva de palmas ao professor Barra e agradecer pela colaboração. Obrigado. Tá. Esse evento, né, falando em nome da nossa instituição, mas antes de tudo agradecer ao professor Rodak, à professora Ângela, pelo convite para estar aqui participando dessa aula. Para mim, né, vocês viram ainda essa apresentação do currículo, uma área que eu trabalho. Eu já fui professor de filosofia da ciência no meu departamento, não tenho sido nos últimos anos, porque primeiro eu consegui um professor para dividir comigo essa área no departamento, o professor Ronei, e segundo, eu não tenho nem conseguido dar aulas como deveria dar, com toda a frequência necessária, em virtude da agenda da Pró-Reitoria de Graduação. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou vendo que falha de vez em quando aqui o microfone. Talvez se eu ficar mais para cá, fica mais próximo da... então, em virtude de outros encargos administrativos, eu não tenho conseguido ter uma rotina adequada para assumir aulas na graduação. Então, não tenho trabalhado com filosofia da ciência. Então, tenho que agradecer muito aqui aos dois que me convidaram, porque finalmente consigo dar uma aula de filosofia da ciência, né? Seria uma aula introdutória, uma aula de apresentação. Eu vou procurar aqui ser o menos filosofês possível, usar menos o jargão da filosofia e tentar me comunicar com vocês. Eu vou começar desfazendo algumas expectativas sobre as possibilidades que uma discussão de filosofia da ciência, história da ciência, e daqui a pouco eu vou ampliar até um pouco mais isso, vocês vão ver, a relevância que isso possa ter para formações como a de vocês. Eu estou pegando na média, claro que eu não estou desconhecendo que aqui possa ter alguém da filosofia, ou da história, ou das ciências sociais, da sociologia, que são assuntos que eu vou tratar aqui diretamente. Aí são assuntos técnicos, então tem diretamente relação com o que faz, mas certamente no nível de abordagem aqui já não acrescenta nada a formação de quem já tem formação nessa área e está na pós-graduação. Eu quero falar para aqueles que não são dessa área, né, que normalmente ou desconhecem totalmente, né, do que se trata, ou às vezes têm expectativas muito exageradas sobre essa área. Eu quero primeiro, então, começar lembrando uma frase de um professor de física norte-americano, muito conhecido da maioria de vocês da área, o Richard Feynman. Ele, ao ouvir algumas palestras de filosofia da ciência lá na universidade onde ele trabalhava, ele chegou à seguinte conclusão: filosofia da ciência é tão importante para cientistas quanto a ornitologia é para os pássaros voarem. Ou seja, nenhuma importância, né? E eu acho que o Feynman está certo. Eu acho que tem muito preconceito também dessa fala dele, mas eu acho que ele está certo, eu concordo com ele. Se vocês vierem em busca de algo útil para a formação de vocês, como cientistas, ou seja, se vocês são pássaros
foram buscar ornitologia, estudar ornitologia para voarem melhor, vocês foram para o lado errado, né? Se vocês querem melhorar como cientista, o caminho é a prática de laboratório, a prática da biblioteca, a prática dos grupos de pesquisa, a prática no campo de pesquisa. É isso que faz de vocês melhores cientistas e melhores pesquisadores. O que nós viemos fazer aqui é uma coisa que, digamos, pode ser até ocioso em relação a esse aspecto. Aliás, eu estou sustentando que é ocioso, né? Ninguém vai sair daqui melhor cientista depois de uma discussão de filosofia, história e sociologia da ciência. No entanto, não estou dizendo que isso não serve para nada, não serve para voar, mas serve para muita coisa. E uma das coisas que serve é para que a gente seja menos sujeito a expectativas com relação às nossas atividades. Ou seja, que nós consigamos formar uma imagem melhor do que nós fazemos. E com a imagem melhor do que nós fazemos, nós possamos ser mais críticos sobre o que fazemos, sobre os limites do que nós podemos fazer, né? Isso não rende lattes, isso não rende publicação, isso não rende posições acadêmicas, mas isso rende melhores cidadãos. Isso rende qualificação do debate público. Isso rende um discurso para a ciência falar de si mesma. O pensamento selvagem, contrariando a tese de que todo conhecimento tem que ser prático, ele lembra o seguinte, que uma determinada etnia que ele estudou, ele encontrou uma classificação de plantas que chegava aos milhares, 3.000, 5.000 plantas classificadas, na classificação daquele povo. E ele complementou, e eles não usavam nem 100. Para que eles classificavam as outras 2.900 plantas? Qual que era a utilidade disso? A resposta é nenhuma. Mas simplesmente para conhecer. Isso é uma demanda, eu quero tirar do nível da necessidade. Isso não é uma necessidade, mas é uma expectativa do ser humano que é impossível de superar. É isso que construiu uma instituição como essa. As universidades surgiram muito antes de saber que a ciência era útil. Elas surgiram, e as escolas surgiram, e as bibliotecas surgiram, e os laboratórios surgiram, muito antes de saber a utilidade disso tudo. Eles surgiram para conhecer, entendendo que o conhecimento tem um valor em si mesmo. Ele não precisa se legitimar pela sua aplicação. Por isso que muitos de vocês fazem e se orgulham de fazer, e devem se orgulhar muito de fazer ciência pura. Ciência que se faz apenas para conhecer. Porque sem essa, a gente não faz a outra também. Não estou falando que tecnologia é ciência aplicada sempre. Nem sempre é. Mas eu quero defender o papel e o valor da ciência pura, do conhecimento puro, do conhecimento por ele mesmo, daquilo que no passado se chamou conhecimento desinteressado. Depois que um certo filósofo alemão escreveu um texto combatendo essa ideia, a gente deixou de usar, mas eu acho o termo muito apropriado. É um conhecimento desinteressado, mas muito interessado num aspecto de conhecer mais. E isso tem um valor por si mesmo. Tá? Bom, então, isso é só para a gente fazer um preâmbulo, para eu poder dizer para vocês os limites do que eu vou tratar aqui. Tá? Não vou tratar, então, não tenho expectativa de que possa ser útil ao cotidiano de vocês como cientistas, mas pensem nisso para tornar vocês cientistas imbuídos do seu papel na sociedade. Isso aqui eu acho que ajuda muito a gente entender, ter uma imagem mais resolvida do que é a ciência e se afastar de determinados jargões do senso comum a respeito da ciência. Tá? Bom, esse é o nosso início.
Se vocês quiserem me interromper em qualquer ponto, fiquem à vontade, tá? Não preciso esperar o final da minha exposição para falar. Eu vou fazer uma exposição para vocês, né? Se eu poderia continuar nessa linha mais conceitual, né? Eu sou filósofo e filósofos gostam muito de tratar as coisas assim no plano do conceito. Seria muito bacana poder continuar, mas eu sei que talvez não seja esse a tarefa de uma primeira aula num curso como esse, né? Eu entendi, depois de ouvir o convite da Ângela, que nós tínhamos que fazer aqui para vocês uma apresentação desse campo de estudo, né? Então eu vou fazer um trabalho muito mais assim de divulgador da filosofia, da história, da sociologia, da ciência. Vou tentar mostrar a vocês assim, um panorama da área, né? Aquilo que normalmente se chama o estado da arte, né? Como que a coisa hoje está constituída, né? Qual que é o campo de estudos nessa área aí? Como é que são as pessoas, quem são os autores? Alguns dos autores aqui, certamente, muitos de vocês já ouviram falar. Então, eu espero, pelo menos, construir para vocês um quadro mais completo, onde vocês consigam encaixar algumas leituras que vocês talvez já tenham, algumas referências que vocês já tenham, nesse quadro. E já adianto para vocês, é um quadro muito, muito pessoal. É a minha reconstrução sobre essa trajetória. É uma trajetória longa, de quase um século de filosofia e história da ciência. Então, obviamente, tem muitas opções que eu fiz ali. Tem uma opção muito ousada, vocês vão ver, eu vou anunciar já de início para vocês, que não é consensual. Eu tenho poucos colegas, talvez, que concordem comigo sobre isso. Então, entendam que aqui é a minha maneira de ver, tá? Então, portanto, vocês fiquem muito à vontade para contestar, né? Não há nenhum consenso na filosofia a esse respeito. Aliás, quando há um consenso na filosofia, a gente perde o interesse por aquilo, né? Filosofia é um campo para a gente trabalhar problemas. Quando os problemas se tornam triviais, eles não têm mais sentido de serem discutidos, né? Porque, né, a maior parte do tempo, o que interessa é entender o problema, né, a sua melhor formulação e, num segundo momento, por que esse problema é importante, né? Qual a relevância desse problema. Então, a apresentação que eu vou fazer está muito concentrada aí na minha visão sobre esse campo. Não, acho que eu fiz duas de uma vez. Bom, aqui está o esquema geral que eu montei aqui. Isso aqui é uma invenção minha, tá? Se vocês não entenderem, podem perguntar e podem contestar e podem ajudar a melhorar se acharem que assim melhor. Bom, então eu construí um diagrama, tá? Depois vocês vão ver que esse diagrama ele é tridimensional. Aqui eu não consigo apresentá-lo assim, mas eu vou mostrar uma imagem tridimensional que vai dar para vocês a ideia do que eu tentei construir aqui. Esse campo todo aqui, né, eu tirei o da ciência porque ficaria repetitivo, tá? Então, não estou falando de história em geral, não estou falando de sociologia em geral. Eu estou falando de história da ciência, sociologia da ciência, filosofia da ciência. Hoje, esse campo todo é chamado, não tem uma expressão em português para falar disso, né? E vocês vão ver o que aconteceu nesse campo. Numa determinada época, né, eu já posso adiantar, aqui na década de 60, há um episódio fundante ali na década de 60, vocês vão ver, que ele então se aglutinou da forma como está aglutinado, mas entendam que ele não foi construído desde 1840 pensando nesse arranjo aqui. Esse arranjo aconteceu por causa de um determinado fato, né? Um sujeito surgido ali nos anos 60 que fez um trabalho que deu essa configuração a esse campo. E desde então, a partir dos anos 60, passou-se a usar uma expressão em inglês que é Science Studies, que traduzido ao pé da letra seria estudos sobre a ciência. Não tem tradução para o português, dificilmente, às vezes a gente encontra traduções e alguns traduzem como estudos científicos. É muito ruim essa tradução,
Não é isso que está se falando, né? Porque, em princípio, está se falando dessas 3 áreas clássicas de estudos sobre a ciência: a história, a filosofia e a sociologia. Quando elas trabalham de maneira compartilhada, ou seja, né, no jargão mais comum, de maneira interdisciplinar, né? Quando alguém trabalha nesse campo dessa maneira. Pode ser que a gente está acompanhando um processo muito lento, né? Não dá para saber nesse momento o que está acontecendo, mas talvez daqui a uns anos, né, esse campo se consolide dessa maneira, né? Isso aconteceu no passado em áreas que vocês são especialistas aqui, né? Aconteceu com a bioquímica, aconteceu com a fisicoquímica, que eram campos de colaboração de 2 formações diferentes e que com o tempo se constituíram num campo próprio. E nos últimos anos a gente viu surgir as chamadas ciências ambientais, né? Também com essa característica, né, de serem antes uma área de colaboração interdisciplinar e que com o tempo ganham características disciplinares, que são características, depois eu vou tratar disso aqui também, porque é o objeto de um trabalho ali do autor ao qual quero me referir, eu já vou apresentar. Então, nós vamos tratar de história, de filosofia e de sociologia da ciência, né? E o nosso santo padroeiro aqui é esse senhor... Bom, deixa eu apresentar aqui a imagem antes, desculpe, eu não lembrava que era isso. Então, entendam que cada um dos 2 diagramas que eu vou usar, eles são, de fato, um cone, tá? Por isso a imagem tridimensional, né? Não estou achando um cone como esse, como o de cima. Podemos pensar que o de baixo... Isso aqui é o chamado espaço de Minkowski, né, que o pessoal da física certamente conhece, depois posso pedir se quiserem algum, mas não é isso, não é exatamente o espaço que aqui interessa, né? É o fato de estar combinado essas 2 formas geométricas aqui, né, um cone sobre outro, né? Então o que eu estou olhando ali, eu estou olhando um processo que vai crescer numa certa direção e depois continua na direção, naquela mesma direção, mas num cone invertido. É um esquema muito simples, é só porque o tempo há um momento, então, de aproximação desses campos, né? Como se, então, o que me interessa, o que permitiu isso é porque houve um momento de convergência aqui dessas 2 estruturas, né? Essa é a imagem que eu queria explorar. Bom, e o sujeito que fez isso, né, que promoveu essa aproximação... Peraí. Eu acho que eu acabei me bananando aqui, só um pouquinho. Não. Eu acho que eu passei rápido. Isso. Eu queria colocar essa... Então, esse aqui é o nosso santo padroeiro, Thomas Kuhn, um autor que escreveu um livro que é um best-seller até hoje, né? Esse livro no Brasil está na 18ª, 20ª edição. Ele teve um impacto muito grande desde que foi publicado, uma publicação de 1962. Se vocês quiserem escolher, assim, eu só posso me dedicar a ler um único livro a respeito dessa temática toda. É esse aqui que vocês deveriam ler, tá? Não porque seja mais bem escrito, ao contrário, é um livro de um recém-doutor. Ele estava fazendo uma espécie de pós-doutorado quando ele escreveu esse livro, e ele não tinha a menor ideia do impacto que isso ia causar. Daí a história ainda fica mais interessante ainda, né? Porque o Thomas Kuhn não era um filósofo. Ele era um físico teórico que precisava de emprego e arrumou, então, a chance de dar umas aulas na universidade, num projeto que era para ensinar a história da ciência para o pessoal das humanidades, da área de humanas. Ele ia falar de história da física, da química, da biologia, para esses alunos. E, surpreendentemente, o resultado disso foi devastador para o campo de estudos, para aqueles 3 campos de estudos ali que não tinham
tanta afinidade entre si. Mas isso aqui vai ser o nosso ponto de chegada daqui a pouco. Nós vamos fazer ainda um percurso, então, que começa bem antes, né? Nós vamos fazer essa viagem para dentro do Cone. Nós estamos indo para o interior do Cone, tá? Partindo daqui. Se vocês quiserem, o pessoal da literatura pode imaginar também os anéis lá do inferno de Dante, né? Nós vamos entrando para os infernos mais profundos a cada anel desse que a gente vai percorrendo. Isso começa, então, essa história poderia começar muito antes, né? A gente poderia fazer um recuo ainda maior do que esse, mas esse aqui é o suficiente. Então, vocês vão ver que nós vamos, então, percorrer, na verdade, 2 séculos, né? O século XIX, o século XX e um pedaço do século XXI, que é a nossa era aqui, né? Um pedacinho da nossa era. Bom, então nós vamos começar lá atrás, em quem é o fundador desse campo de estudos, essa escola que hoje é muito mais um xingamento do que um conceito, né? Pouca gente tenta entender o que foi o desenvolvimento do pensamento positivista, a importância que ele teve, porque hoje a gente usa isso mais como um xingamento, né, do que como um conceito rigoroso. Ninguém quer ser positivista, eu muito menos, né? Não recomendo a ninguém ser positivista, assim como não recomendo também ser nazista, fascista, né? Qualquer outro machista, enfim, né? Significa que esses ismos falam muito pouco, né? Explicam muito pouco. Eles podem servir como bandeiras sociais, e é por isso que eu me referi a esses que servem dessa maneira. Mas eles não servem para pensar rigorosamente. Quando a gente quer pensar rigorosamente, a gente tem que deixar os ismos de lado e pensar nos textos, nos conceitos. E aqui chama a atenção de vocês para o impacto que as ideias de Augusto Comte tiveram ao constituir um campo que é esse campo da história da ciência, né? Vocês verem, não sei se foi possível ver na imagem, eu coloquei o Comte, começo com o Comte aqui, que é o fundador da escola positivista, chamada escola positivista. Começo com ali na esfera, né? Da história da ciência, né? No segmento ali, no setor da escola da história da ciência. Mas ele não é exatamente um historiador, mas ele é um inspirador. Por que fazer história da ciência? Né? Para que fazer história da ciência? Por que a ciência tem uma história? Essa ideia, né, de que a ciência tem uma história, ela depende de quê? De que exista alguma mudança significativa, que a passagem do tempo tenha uma consequência, não seja um simples contar das voltas de um relógio ou dos giros do planeta, né? Que o tempo, a passagem do tempo interfira de alguma maneira substantiva em algo. Quando ele escreve quando ele cria essa concepção, isso aqui é chamado a Lei dos Três Estados, que está aqui, né, definido nessa passagem, é uma passagem de um texto dele pouco importante, não é o texto mais importante, o texto mais importante é o curso de Filosofia Positiva, de 1842, quando ele escreve, esse aqui é o Catecismo Positivista, então nesse momento ele já está indo em direção a uma fase final da sua trajetória, quando ele funda uma igreja positivista. Uma igreja positivista que teve representação aqui em Curitiba, né? Curitiba teve um templo da igreja positivista. Mas nem vou entrar em detalhes sobre isso, não é o que importa a gente aqui. Importa isso aqui. Isso aqui gera a ideia de uma história da ciência. Ele diz, cada entendimento, vamos dizer... Oi, isso. Gente, só para uma pequena pausa, a gente vai fazer chamadas, tá? A chamada é respondida somente online. Então, para quem está aqui presencialmente, para quem está à distância, deve entrar primeiro no Siga. Depois de entrando no Siga, você consegue acesso ao Moodle. E lá no Moodle a gente vai colocar uma chamada.
Lá tem algumas alternativas e a alternativa correta é pesquisa. Então, vocês devem entrar, ela vai ficar aberta entre 10h40 e 10h50. Então, você deve entrar no Moodle e responder a chamada, tá bom? Quem não conseguir acesso ao Moodle, deve entrar em contato, obviamente, com a sua secretaria, verificar o seu e-mail, como é que você consegue acessar o Moodle, ou também falando com a gente pelo e-mail transversal. Lá também, no Moodle, a gente tem um chat. O chat onde a maioria das pessoas estão agora é no chat da disciplina remota. Então, quem está aqui e tiver alguma pergunta, pode fazer diretamente para o professor. Mas quem tiver alguma pergunta mais técnica, pode fazer lá nesse chat para a gente, diretamente, tá bom? Obrigado. Bom, então, eu estava lendo aqui com vocês, né? Cada entendimento, vamos dizer, cada ciência, oferece a sucessão dos 3 estados: o estado fictício, abstrato e o positivo, em relação às nossas concepções quaisquer, mas com uma velocidade proporcional à generalidade dos fenômenos correspondentes. O restante da citação não interessa, interessa que ele tenha dito que há uma sucessão de 3 estados, que depois, então, se consagrou dessa maneira. O Comte enunciou assim, mas ficou conhecido como os 3 estados: o estado teológico, o estado metafísico e o estado científico. Então, veja que para o Comte, e esses 3 estados, eles são uma trajetória necessária. Não é fortuito que uma determinada área de entendimento ou do conhecimento caminhe por esses 3 estados. Esses 3 estados são necessários. Então, a ciência é o quê? É o resultado de um processo. A ciência não nasce pronta, né, como usa essa expressão, não nasceu pronta da cabeça de Zeus, como Atenas nasceu pronta da cabeça de Zeus, né? Zeus tira da sua própria cabeça Atenas pronta, né? A ciência não nasceu assim. A ciência é o resultado de um processo. E é isso, então, que confere à ciência historicidade. Ela é, portanto, o resultado desse processo. Então, e o Comte identifica que são esses 3 caminhos, essas 2 etapas anteriores ao estado científico, de tal maneira que esse caminho aqui é inexorável, não é uma opção que as coisas sejam assim, né? É algo que ele entende como uma lei, assim como a lei de inércia, a lei da gravidade, é uma forma de ordenar o nosso modo de entender o objeto que nós estamos estudando. Então, portanto, é isso que eu estou chamando a atenção de vocês, né? Por isso que a escola positivista é tão importante na constituição desse campo, porque pela primeira vez se entende a ciência como um resultado, né? Talvez, quem conhece um pouco dessas discussões ali no século XIX, possa lembrar que a escola hegeliana também tem a mesma ideia, né? De que a ciência é o resultado de um processo, o processo de concretização do espírito. Mas isso não resultou em história da ciência, curiosamente, mas resultou na história da filosofia. Se faz história da filosofia hoje por causa da escola hegeliana. E se faz história da ciência por causa da escola positivista, que tem a mesma concepção, né, de que o conhecimento é o resultado de um processo, de uma sucessão de estados, uma sucessão inexorável, né, uma sucessão que não pode ser desprezada. Bom, para vocês terem uma ideia, né, do impacto institucional que isso causou, então o Comte logo teve muitos seguidores na França. A Escola Politécnica de Paris é toda construída pelos positivistas, né, uma instituição construída na sua magnitude, que é hoje, e que já era parte no século XIX, com base na formação desses positivistas aqui, desse grupo inspirado por Augusto Comte. E um deles, chamado Pierre Lafitte, que sucedeu Comte na direção da Igreja Positivista, ele fundou a primeira cadeira de História da Ciência numa universidade, justamente na Escola Politécnica. Curioso, né? Na escola que se forma engenheiro, se constrói uma cadeira de... É o primeiro lugar que tem uma cadeira, né, um professor dedicado a ensinar a história da ciência.
Bom, as razões disso, né, podem ser muito mais do que isso aqui, não vai ter tempo da gente percorrer. Mas eu quero que então vocês vejam a importância desse acontecimento aqui, que é o acontecimento fundador da história da ciência. Mas, de fato, o Comte nunca escreveu uma história da ciência. Nem os positivistas deixaram um texto muito importante sobre isso, né? A história da ciência. Deixaram, mas eram textos muito técnicos. O texto que realmente se tornou popular e tem assim, milhares de edições, né? Vocês vão encontrar esse texto aqui em muitos e muitos lugares diferentes, com muitas traduções. Infelizmente, não tem tradução para o Brasil, para o português, né? A gente não teve uma tradução portuguesa. É desse sujeito chamado William Whewell, a quem a maioria de vocês, que são cientistas, né? Eu também sou cientista, mas filosofia e ciência a gente tenta deixar um pouquinho, guardar um pouquinho uma certa diferença. Mas todos nós que somos cientistas, então, devemos este nome. Foi o Whewell que usou pela primeira vez a palavra cientista. Não sei se vocês sabem, né, mas tudo que se fez em ciência até a metade do século XIX, não se chamava ciência. Alguém sabe o nome que era usado para isso que nós chamamos ciência? Quem que é da física aqui? Ou da engenharia, das engenharias mecânica, civil, que usam a teoria newtoniana? Ninguém? Ou não querem se comprometer e tem que responder? Não, vocês sabem que... Bom, vocês sabem a grande contribuição científica de Isaac Newton. Se vocês puderem citar uma delas, qual que seria? Teoria da gravidade, né? A identificação daquela proporção que os corpos aceleram na superfície terrestre e na superfície de qualquer massa, como um planeta como a Terra. Essa lei da gravidade, né, foi apresentada num livro escrito em latim, em 1787. Esse livro se chama, olha, presta atenção no nome do livro, não se chama Física 1, né? Não tem esse nome, né? E nem assim Mecânica, né? Princípios da Mecânica, não tem esse nome. Ele se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E era assim que a geração anterior ao Whewell se identificava, como filósofos. Mas uma filosofia muito particular, a chamada filosofia natural. Então, todos os tratados científicos anteriores, à metade do século XIX, vão estar com essa identificação, filosofia natural. E, junto com a filosofia natural, existia um negócio chamado teologia natural também, que vale a pena vocês conhecerem nesse mesmo período, porque hoje muitos argumentos aí, teístas, retomam os argumentos lá desse período. Mas, enfim, o Whewell foi o primeiro a usar o termo cientista, e aí retomar um termo que Aristóteles usava e que entrou em desuso completamente, que é o termo ciência, que em latim seria scientia. Esse termo estava esquecido, não era utilizado frequentemente. Bom, e o Whewell escreveu esse livro. E olha aqui que interessante, eu não consegui, talvez a Ângela seja mais versada em grego do que eu. Eu não sou versado em nada, eu não conheço nada de grego. Mas eu tentei traduzir essa legenda dessa imagem aqui. Mas a imagem é fantástica para o que eu quero mostrar sobre essa concepção de história da ciência que predomina nesse período e que eu acho que está no imaginário de muita gente até hoje, né? Vocês vejam ali que está alguém passando um objeto para o outro, né? E é uma tocha, um bastão, algo assim, né? A ideia dessa concepção de história da ciência que está incorporada nesse livro do Whewell, que se tornou o senso comum, né?
e que está lá previsto também no formato que o Conte propôs, é de uma história da ciência contínua, cumulativa, que a cada geração acrescenta mais um tijolo na parede do conhecimento, né? E assim vai se erguendo o edifício do conhecimento. Essa é a ideia, passar a tocha ali para o outro, né? Passar o bastão para a próxima, né? Então a história da ciência contaria a história gloriosa desses homens, né? Não tinha mulheres, desses homens, tinha algumas mulheres, mas predominantemente era uma atividade masculina a ciência. Desses homens que foram se sucedendo nessa tarefa única de construir a ciência lá no final do processo, né? Alcançar a verdade lá no final do processo, né? A ciência era uma atividade dirigida a isso. Essa é a imagem da ciência. Então ela tem duas características importantes. Eu vou reforçá-las porque lá na frente vai ser importante vocês verem como é que isso foi revisado. É um processo contínuo e cumulativo. Ele não tem rupturas, né, profundas, rupturas que chegam assim, a desconhecer o que foi feito antes, né, rupturas desse tipo, né? Então, vez ou outra tem uma ruptura, mas a ruptura é sempre assim: era porque estava errado. O que nós estamos pensando estava errado. Então, deixamos o erro de lado e vamos para dar mais um passo em direção à verdade, né? A história da ciência é pensada dessa maneira, né? E pensada como um processo cumulativo, né? Então, desde Aristóteles, ou dos jônicos, né, até Einstein e as gerações seguintes, né, até Richard... Faltou o nome, não é Richard Dawkins, eu ia falar o nome errado. Já lembro. Então, desde do físico lá do século IV a.C. até o físico do século XXI, o trabalho está sendo feito de maneira cumulativa, né? É um empreendimento que todos colaboram igualmente nesse processo, né? Um processo, então, de acumulação, né? Não há perdas no processo, né? Nenhuma mudança que possa ocorrer, perde-se conteúdo de verdade, perde-se os erros são abandonados e aquilo que é verdadeiro permanece. Então, o que havia de verdadeiro na física aristotélica está mantida na física da relatividade. É essa a imagem, né, que se tem da ciência. Bom, então isso fecha ali o primeiro ciclo, né, do nosso cone. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido agora, eu queria demorar um pouquinho mais nesse começo, para vocês irem se acostumando, né, também com o esquema aqui explicativo. Então vamos para a segunda fase. Vocês viram então que a gente fechou lá 1840, entramos no século XX agora, 1900. Dois autores muito importantes, centrais nesse campo de... Aliás, eu estou pondo os textos aqui sempre em português, porque é o que vocês teriam mais facilidade de localizar, tá? E também para valorizar as edições brasileiras desse material. Essa aqui, particularmente, né, é muito bacana. O esforço que a editora da UERJ fez de publicar textos clássicos da história da ciência é muito interessante. Esse texto do Duane é fantástico. É um texto que vale a pena ser lido. O Duane é um autor muitíssimo curioso, é um físico também, francês, que era um católico ortodoxo, daquele tipo inacreditável. Ele era contra o Concílio de Trento, talvez, né? Ele queria voltar àquele cristianismo lá das origens. E uma coisa que ele se indispunha assim profundamente era com a ideia de que a igreja tinha assassinado Galileu, porque Galileu era um gênio da raça, era um gênio científico, né? E essa foi, né? Essa é, inclusive, ainda, né, a ideologia muito propagandeada a respeito de Galileu, né? Que Galileu é o herói de todos que lutam contra o obscurantismo, né? Então, essa fidelidade do Duane à Igreja Católica
e uma igreja católica muito, muito tradicional, fez com que ele fizesse um trabalho hercúleo, assim. Ele entrou na biblioteca da Universidade de Paris e estudou todos os manuscritos que estavam lá desde o século X. Pegou todos os trabalhos escritos por físicos da Idade Média, portanto, né, pessoas que estudavam mecânica, porque isso era um tema importante dos estudos da Idade Média. Aliás, o Duane contribui de uma maneira muito interessante, né? Se por um lado ele é muito conservador, por outro ele é extremamente inovador, né? Ele é uma pessoa muito importante em desfazer a ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Ele, com esse trabalho paciente, quase obcecado dele, por conhecer o que havia de física antes de Galileu, ele ajudou, né, impediu, talvez, o trabalho dele foi muito pouco conhecido. Ele é conhecido agora, a partir do século XX, mas no período em que ele escreveu, poucos conheciam esse trabalho. Ele, portanto, então, combateu, né, avant la lettre, né, antes que isso tivesse aparecido, essa ideia de que, se bem que isso já estava, né, isso vem da Revolução Francesa, vem dos enciclopedistas, essa ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas. O Duane mostrou que não é isso. Ele escreveu um tratado chamado O Sistema do Mundo. São 10 volumes, cada um com umas 400 páginas. Então ele escreveu quase 4.000 páginas para contar a história da mecânica do século X. Estamos falando de 990. Não tinha nenhum ainda algarismo nos milhares, né? Estou falando da virada do primeiro milênio, fechamento do primeiro milênio. Ele estudou os manuscritos daquele período até o século, até antes de Galileu. Galileu, 1630. Ele estudou 6 séculos de manuscritos acumulados na biblioteca de Paris, da Universidade de Paris. Bom, e ele era um homem muito inteligente, então ele não só, desse trabalho obcecado dele, ele não só tirou dali muitas informações sobre... a ideia dele era dizer o seguinte: Galileu era um charlatão. Tudo já estava feito antes dele. Tá? Todos os estudos de mecânica do Galileu, alguém já tinha feito antes. Galileu era só um cara que se apropriou dessas informações e publicou isso. Ou seja, ele fez, então, a defesa, uma defesa no sentido de apresentar o contraditório, né? Que essa imagem do Galileu genial, criativo, inovador, era uma imagem sem nenhuma sustentação, com base nas informações que poderia ser recolhido dessa maneira. Bom, mas ele não só fez isso, né? Fez uma outra parte. Ao estudar tudo isso, ele começou a construir uma imagem sobre a ciência que resultou nesse livro aqui, que de uma certa forma é um trabalho de filosofia da ciência, bem antes que alguém tivesse feito filosofia da ciência. Então o Duane fez algo que depois vai se tornar comum. Alguém que começa trabalhando com história da ciência e que em seguida, ou concomitantemente, faz um trabalho de filosofia da ciência. Depois nós vamos ver isso um pouco melhor sobre como que essas coisas vão se sobrepondo. Esse é um livro de filosofia da ciência. Bom, contemporâneo de Duane, esse físico alemão, eu vi, ele nem é... o Mar austríaco, perdão. Ele até hoje é conhecido, né? O pessoal da física usa algumas equações que se referem ao Mar. O Mar foi muito importante, as críticas que ele fez à teoria do espaço e tempo absoluto foram muito importantes na motivação para a revisão que o Einstein fez da mecânica newtoniana. Mas ele, além então de ser um físico muito atuante, ele também tinha interesse sobre a história da física, escreveu esse tratado sobre a história da física e influenciou muito os filósofos desse período. Um deles eu vou falar daqui a pouco. Eu pus o Mar aqui quase que por causa disso,
porque ele influencia uma tradição que começa que tem início nos países de língua alemã, na Áustria e na Alemanha. E o grande iniciador dessa tradição foi o Marr. Então terminamos ali o início do século, a virada do século, então, com Dewey e Marr. Inclusive, eles trocam... ambos têm uma publicação de artigo muito intenso e eles têm muitas críticas mútuas sobre as suas ideias. Mas 1920 é o primeiro período mirabilis da filosofia da ciência, né? Vocês sabem que a Europa de 22 não é só no Brasil, né, que acontece, né? Nós temos a Semana de Arte Moderna em 22 no Brasil, mas a Europa também vive um momento muito particular, né? Nessa década de 20. Para vocês terem uma ideia, Viena era uma cidade muito pequena ainda, e em Viena estavam vivendo naquele momento Freud, esse grupo de intelectuais aqui, que eu já vou falar deles, que são chamados Círculo de Viena, né? Kafka, enfim, tem até um livro que fala sobre isso, o ambiente cultural de Viena na década de 20. Né? E um outro que eu vou falar aqui, né, que daqui a pouco vai entrar aqui na nossa discussão, que é Wittgenstein. Wittgenstein também mora em Viena nesse período. Então, imagina o ambiente dessa cidade, né, como que essa cidade fervescia em ideias novas, Bom, Einstein também circula, né, nos países de língua alemã, né, o primeiro artigo dele é da década de 10. Bom, então há uma efervescência muito grande e, sobretudo, começa um pensamento... aquilo que era feito de maneira um pouco esporádica por um ou outro físico interessado, vocês viram que todos que eu falei até agora, nenhum era profissionalmente filósofo, né? Então, físicos interessados em assuntos que estão aí nesse campo do que hoje a gente chama filosofia da ciência. Mas esse é o primeiro momento que a gente tem os primeiros filósofos da ciência profissionais, né? Aqueles que se dedicam a esse campo, e aqui o destaque maior é esse senhor aqui, chamado Rudolf Carnap. Carnap é um filósofo genial que sai da Europa, ele tem uma ascendência judaica e ele sai da Europa durante a guerra, é recebido nos Estados Unidos e lá faz uma carreira fabulosa, ele influencia toda a filosofia norte-americana, é um sujeito muito importante aí na primeira metade do século XX. Mas ele foi ajudado por esses outros aqui, que não conseguiram chegar até os Estados Unidos, com exceção do Reichenbach, esse sim foi até lá, deixa eu voltar aqui. Mas, por exemplo, o Schlick, que é o importante, é o cara mais importante, aqui é o mais velho, né? Vocês podem ver que ele tem alguns anos a mais que o Carnap. Ele é professor de física na Universidade de Viena, então é um físico ainda, né? Mas ele que começa a reunir esse grupo, e daí o nome Círculo de Viena, porque era feito nas salas, né, que o Schlick conseguia organizar, né? Colocar à disposição desse grupo. Mas o Schlick não consegue, quando ele está se preparando para o exílio, ele também tem ascendência judaica, ele é assassinado por um jovem da juventude nazista, um estudante da juventude nazista. Ele foi assassinado na Universidade de Viena. Bom, mas eu quero enfatizar uma coisa importante. Eu pus lá em cima que esse grupo é o grupo do positivismo lógico, ou às vezes chamado também empirismo lógico, ou Círculo de Viena. Positivismo, claro, vai nos remeter lá ao Comte, né? Mas provavelmente nenhum deles aqui leu Comte ou estava interessado em Comte. Eles leram, com certeza, o Marr. Marr é uma referência importante para esse grupo. Mas eles são, sobretudo, lógicos. E nesse momento começa a ressurgir essa área. O que esse grupo pretende é algo que 3 lógicos fantásticos, né, uma geração fabulosa anterior a eles, né,
conseguiu fazer. Vamos olhar para dentro da lógica desse período para... Opa! Peraí. Acho que eu pulei. Perdi a transparência, mas que ela ficou lá dentro do... Ah, não, aí. Finalmente. Né? Então, são esses três filósofos, pelo menos dois aqui, com formação bem clássica em filosofia, mas ambos precedidos pelo Frege. O Russell é um filósofo muito conhecido, escreveu sobre outros assuntos, além da filosofia da lógica e da matemática. Mas o Wittgenstein é o grande gênio desse grupo, ele foi aluno dos dois, né? Ele era aluno do Russell, e o Russell mandou ele assistir às aulas do Frege. Falou, Frege dava aula em Iena, ele mandou o Wittgenstein assistir às aulas do Frege. E o Wittgenstein era um aluno muito displicente. Ele nunca perguntava nada na aula, ele sentava na última fila, ele não se interessava pelo... Assim, aparentemente ele tinha um ar assim, de quem não estava se interessando por que estava sendo feito ali. Isso conta o Russell. Então, no final do curso, o Russell achou assim, olha, esse sujeito... Não tem condição, né? Ele não vai poder ser aprovado. A gente não tem como dar um conceito bom para a participação dele. E aí o Wittgenstein falou, olha, durante as suas aulas eu tomei notas e em casa eu escrevi algumas coisas sobre o que você estava dizendo. Eu posso trazer isso para você ler? E o que o Wittgenstein trouxe para ele é esse Tratatus Lógico-Filosóficos, que mudou a lógica, a concepção da filosofia, enfim, né? Se tem duas grandes mudanças na filosofia do século XX, uma foi feita pelo Wittgenstein, que criou o que se chama hoje filosofia analítica. Isso aqui é a origem da filosofia analítica. A filosofia analítica tem uma certidão de nascimento, né? E a certidão de nascimento é esse livro aqui. E a outra foi feita pelo Heidegger, né? São as duas grandes mudanças da filosofia do século XX, e vocês vejam que isso foi escrito por um aluno displicente, né? Um aluno pouco interessado, e a partir daí que o Russell diz, olha, o que você escreveu faz muito sentido, é muito importante, você refutou muita coisa do que eu escrevi, eu não vou mais, eu vou ter que escrever dizendo que eu não posso mais sustentar o que você está dizendo, o que eu dizia antes, né? Você tem razão, e você tem que ir lá conhecer o que o Frege está fazendo. Bom, e o Wittgenstein, então, influencia esse grupo, esses três aqui, influenciam aquele grupo lá do círculo de matemática. Você colocava algumas regras, algumas leis iniciais, chamado axioma de Peano, né, que hoje é assim conhecido, e o resto da matemática se seguia dali. Ia ser um sistema tão bonito como aquele que Euclides fez para a geometria, né? De tal modo, então, que ia ficar bem claro que a matemática é uma consequência da lógica, né? Basta você colocar alguns princípios, né, alguns axiomas próprios da matemática, o resto se segue por dedução lógica. Bom, problema com isso. Tudo ia indo muito bem. Havia um líder desse grupo chamado Hilbert, que também é conhecido dos matemáticos, né, não só dos lógicos, que chegou num congresso que aconteceu em 1938 e anunciou, olha, gente, mais 2, 3 anos nós vamos ter a aritmética axiomatizada. É uma questão de tempo agora. Mas aí chegou um sujeito chamado Gödel e provou um teorema fantástico. Eu não tenho condição nem de dizer para vocês o que é esse teorema de Gödel, assim, pouquíssimas palavras. Eu já ouvi umas 20 apresentações e aprendi uns 5% do que é. É um teorema bem complexo, o pessoal da matemática também tem dificuldade em poder ter uma caracterização muito clara, mas é um consenso que esse teorema provou uma coisa fabulosa, que poucas provas matemáticas no mundo, ou na lógica, né,
provas matemáticas e provas lógicas, alcançam a precisão dessa prova de Gödel. Ele provou que, ou bem, você tem um sistema completo da aritmética, ou bem você tem um sistema axiomatizado. Se você quer um sistema axiomatizado, você vai ter que deixar uma parte da aritmética de fora. Se você quer colocar toda a aritmética no seu sistema, você não consegue fazer a axiomatização. Mas isso não é porque ele foi lá e viu ponto por ponto, ele fez uma prova de que isso é assim. Sem olhar para a aritmética, ele nem tratou de aspectos próprios da aritmética. Ele fez isso a priori, né? Isso que a gente chama de uma prova a priori. Bom, eu estou contando toda essa história e contei o final triste da história, né, de que não alcançaram o projeto da axiomatização da aritmética, para poder dizer a vocês que aquele grupo lá, então, de Viena, que pegou esse projeto pela metade, né, o projeto logicista, eles falaram assim: olha, gente, tem uns caras aí conseguindo os resultados para a matemática que são fantásticos. Nós vamos fazer o mesmo para a ciência. Nós vamos fazer o logicismo da ciência. Nós vamos mostrar que a questão da ciência é uma lógica. Nós vamos achar um modo de fazer uma apresentação da ciência de tal modo que fique claro que a estrutura básica da ciência é um sistema lógico. Daí, então, esse adjetivo ser tão importante, né? Muito mais do que positivismo, esse era um grupo que queria encontrar uma lógica da ciência. Isso era tudo, né? Esse é um projeto moderno, né? É o projeto do Descartes de achar um método geral para o conhecimento, né? A gente achar o grau filosófico, né? Enfim. Então é isso que moveu esse grupo. Eles escreveram muitos trabalhos, né? Escreveram um projeto muito bacana em torno disso, né? Eles achavam, porque isso finalmente ia conseguir mostrar algo que os enciclopedistas não conseguiram fazer, que era construir um modelo único para a ciência, né? Eles criaram então uma coleção chamada Enciclopédia da Ciência Unificada. Curiosamente, o livro do Kuhn, aquele que eu falei para vocês, a primeira edição do livro do Kuhn foi nessa enciclopédia. E foi o último livro da enciclopédia. O Carnap também morreu, não deu sequência ao trabalho, né? Ele morreu, o Kuhn escreveu em 62, ele morreu em 70. Mas ele era um entusiasta do livro do Kuhn, curiosamente, né? Porque o Kuhn colocou uma pá de cal nisso aqui, né? O Kuhn está para esse projeto logicista na ciência, como o Gödel está para o projeto logicista da matemática. Mas nós vamos chegar lá, vamos passar aqui um pouco, demorei um pouco mais aqui. Década de 50, aparece esse senhor aqui, que muitos hoje ainda reverenciam, né? No nosso atual momento de grandes polarizações políticas, o Popper e os seus correligionários austríacos. O Popper é austríaco de nascimento. São muito lembrados sempre, né? Popper, e ele escreve muito bem, né? Ele tem razão, a fama dele, os textos dele são muito bons, esse livro é fantástico, mas o Popper, vocês veem, né? Eu quis colocar esse livro para poder mostrar isso aqui para vocês, olha. O projeto é logicista, né? Ele é um crítico dos positivistas, né? Não vou entrar em detalhes sobre a crítica qualquer, mas a questão de verificacionismo, falseacionismo, mas isso vai levar a gente para um caminho muito distante. Mas eu quero mostrar que ele está imbuído da mesma ideia dos positivistas. Ele conviveu com aquele grupo, né? Ele tinha afinidades, ele foi a reuniões com aquele grupo, ele teve reuniões, tem uma famosa palestra dele em Cambridge, que o Wittgenstein estava presente e houve uma altercação lá entre eles, enfim. Ele convive com aquele grupo e ele é aquilo que um dos membros do grupo, daquele grupo lá, chamava de oposição oficial.
né? Ele era o cara que criticava de dentro. Ele era contrário a algumas teses positivistas, mas ele mantinha a afinidade com o princípio de que era preciso achar uma lógica geral para a ciência. Aquilo também, traduzam isso também no método da ciência, né? Em grande parte é isso que se projeta quando se imagina o método da ciência, né? E ele foi contemporâneo desse outro senhor muito simpático, né? Talvez porque tenha estado no Brasil, né? Esse aqui é a glória da filosofia analítica norte-americana, é o mais importante filósofo norte-americano do século XX, William Quine. E ele esteve no Brasil, na fundação da USP. Ele foi professor do Departamento de Filosofia da USP nos anos 50 e escreveu no Brasil o primeiro livro dele, que se chama O Sentido da Nova Lógica. Ele era professor de lógica na USP. Ele não fez muitos amigos por aqui, não. Ele tem poucas lembranças da passagem do Quine no Brasil. Agora aconteceu um fato muito interessante a respeito desse livro do Quine, porque como o Quine é muito comemorado, né, a obra do Quine é muito lida e discutida, e tem gente que é especialista, né, tem uma colega da Unicino, Sofia Stein, que é especialista na obra do Quine, houve uma certa curiosidade internacional sobre esse livro do Quine, escrito no Brasil. E um professor da Unicamp, o Walter Carnieri, reuniu uma equipe, apresentou um projeto à FAPESP e fizeram um negócio fabuloso. Porque o Quine escreveu esse livro, não sei se, talvez no livro do Carnieri ele tenha reconstruído, mas eu não conheço a história, como que o livro foi escrito em português. Certamente não foi o Quine, porque parece que ele falava muito pouco português. Agora o Walter Carnieri fez a versão em inglês do livro do Quine. E é um sucesso editorial, publicado pela Universidade de Cambridge, a editora da Universidade de Cambridge, e muitas discussões pelo mundo sobre o primeiro livro do Quine, publicado no Brasil, e agora traduzido por brasileiros, né? Os brasileiros que traduziram para o inglês, né? É um caso de internacionalização muito interessante, né? E eu escrevi até outro dia ao professor Ron sobre esse caso, porque os direitos da tradução brasileira do livro do Quine estão da UFPE. Ou seja, se a gente tivesse tido a ideia que o Walter Carnieri teve, nós poderíamos ter feito esse projeto que ele fez, né? Vamos ver se a gente não perde a próxima oportunidade de fazer isso, né? Bom, mas eu não falei nada do Quine, mas eu quis só colocá-lo aqui, teria que entrar em muitos detalhes. Eu só quero falar do Quine e dar uma... Bom, deixa, depois eu vou... Agora foi. Ele escreveu um texto que tem um nome muito, muito sugestivo. Ele é o primeiro grande crítico do positivismo lógico. E ele escreveu um livro que chama assim, um artigo só, é só um capítulo de um livro, que se chama Os Dois Dogmas do Empirismo. Esse é um artigo que vale a pena ler. Muito difícil, eu levei 10 anos para entender esse artigo na sua complexidade para poder dar aula sobre ele, né? Não para poder entender, talvez 7 anos bastaram, mas para poder fazer exposições sobre o texto, é isso. Só queria lembrar dos dois dogmas do empirismo. O nome é um achado, né? Deixa eu ver se tem uma água aqui. Não temos, por enquanto. Esse é talvez o mais conhecido historiador da ciência, né? Acho que quem um dia lidou com a história da ciência viu pelo menos uma referência, uma citação ao Alexandre Poiré. Ele é russo, mas fez toda a sua formação na França, e também, por ter uma ascendência judaica, se exilou nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. E nos Estados Unidos ele formou gerações de historiadores da ciência. Eu vou, inclusive, encerrar os historiadores da ciência, aquele segmento da história da ciência, com o Poiré, porque do Poiré para frente é impossível acompanhar o que aconteceu na história da ciência. Então, ele é o grande patriarca desse campo, né? A não ser que a gente fizesse um capítulo exclusivo para falar sobre a história da ciência
E esse livro, eu pus aqui a edição portuguesa, porque as edições brasileiras, a imagem não é boa, as imagens que eu tinha não eram boas para serem reproduzidas aqui. Mas olha que título, né? Parece um poema, né? Do mundo fechado ao universo infinito. Ele estuda nesse texto aquilo que ele insistentemente, contra as leituras positivistas, sustentava ser uma genuína revolução científica. O Poiré que popularizou essa expressão revolução científica. Ela já era usada por outros autores, desde a enciclopédia lá do Diderot, d'Alembert, no século XVIII, já se usava a expressão revolução científica, mas quem consagrou o termo foi a historiografia do Poiré, com essa ideia de uma ruptura. Veja que essa ideia de que existe uma ruptura na história da ciência contraria aquela imagem positivista de que a ciência é um empreendimento contínuo e cumulativo. Então, o Poiré sustentava que esses elementos de descontinuidade eram também estruturadores da ciência. Ou seja, aquilo que para o Comte, quando você sai do estado metafísico e vai para o estado científico, você abandona a metafísica fica anulada, né? Você vai só lidar, né, numa esfera onde só a ciência predomina, e o ambiente científico é livre de metafísica. Agora, o que o Poiré mostra com esses textos dele foi mostrar o seguinte: sem uma determinada metafísica, não existiria Galileu, não existiria Newton, não existiria Descartes, não existiria Copérnico, não existiria Kepler, não existiria ciência moderna. A ciência moderna é o resultado de uma misturada de versões daquilo que a gente chama de ciência e de metafísica e de teologia. Então, aquela ideia positivista de que elimina-se a teologia, vai para o estado metafísico, elimina-se a metafísica, vai para o estado científico, né? Isso como estados sucessivos e contínuos, né? O Poiré disse, não, quando você está no estado científico, a metafísica está lá, a teologia está lá, está tudo misturado, né? Claro que ele depois, se ele fosse um filósofo da ciência, depois ele tinha que se explicar sobre isso, né? Construir uma teoria sobre a ciência que pudesse dar sustentação a isso. Ele não era um filósofo da ciência, ele era um historiador. E o que ele quis mostrar era isso: a história não corrobora a imagem positivista da ciência. Se a gente acha que ciência é aquilo que fizeram esses caras todos que eu me referi aqui, certamente aquilo não era só ciência. Tinha muito de metafísica, espaço absoluto, né? Forças agindo à distância, né? Tinha muito de teologia. O Newton escreveu no final do livro dele algo assim: eu só faço filosofia natural para resolver os problemas da teologia natural. Ou seja, ele se identificava como um teólogo. Ele era um teólogo, fazendo física para poder conduzir seu pensamento teológico. E não só o Newton, tantos outros, né? Com a mesmo tipo de preocupação. Então, aquela ideia de que a ciência tinha um lugar reservado, né, isento de metafísica, isento de teologia, ou seja, para a gente agora atualizar com o positivismo lógico, né, essa ideia. Aquela ideia de que existiria uma lógica da ciência, que eliminaria tudo isso, que colocaria tudo isso de lado, né, e preservaria um campo puramente metodológico e lógico para a ciência. Pelo menos com as evidências históricas que o Poiré levantou, não se sustentava. Voltamos, né? Eu estou perdendo. Tá, voltamos. Não sei se eu passei todos.
Faltou. Tá. Eu vou voltar a 1920 para falar desse senhor que hoje muito discutido, né? O livro dele foi recentemente traduzido para o português. Aliás, outra editora fantástica de materiais nessa área é a Fabre Factum. É uma editora de professores da UFMG, que traduziram esse texto pela primeira vez em português e traduziram uma versão, eu não sei se é do polonês ou do alemão, né? O Fleck é um polonês que fez a sua formação na Alemanha, um bioquímico que resolveu estudar a gênese de um determinado fato científico. E fez um tratamento para isso totalmente avesso ao pensamento predominante nos países de língua alemã sobre a ciência. Por isso ele foi esquecido, né? O Carnap, por exemplo, teve conhecimento e não levou muito a sério as coisas que o Fleck tinha escrito. E até que, né, aparece o nosso santo padroeiro lá, Thomas Kuhn. E o Thomas Kuhn, um dia, segundo ele, por acaso, ele entra na biblioteca e se depara com esse livro e começa a folheá-lo e sente que aquelas ideias do Fleck tinham muito a ver com as coisas que ele pensava. Então ele fez uma menção ao Fleck no prefácio daquela estrutura das revoluções científicas. E essa menção do Kuhn serviu para ressuscitar o trabalho do Fleck, que então, a partir dos anos 60, passou a ser novamente, entrou então em discussão. Aqui na universidade, a gente tem um professor lá do departamento de Química, professor Leonir Lorenzetti, se eu não me engano, que é um especialista nesse autor. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer, que mesmo com os professores aqui, vocês poderão ter essa oportunidade. Eu acho que eu pulei alguém aqui, tá? Mas eu não estou conseguindo voltar, que é o Robert Merton. Ele está ali, eu vou ver se eu consigo me acertar aqui com isso. Esse aqui, Robert Merton. O Merton é um sociólogo, o pessoal da sociologia certamente conhece, ele escreveu sobre muitos outros assuntos, mas ele escreveu uma coisa que até hoje se fala muito, que entre os ensaios aqui, esses ensaios recolhidos nessa edição aqui, da Scientia Studia, é o meu grupo lá de formação na USP, que publica essa coleção, ele construiu essa ideia de um ethos do cientista, que é o universalismo, né? Então, as ideias da ciência não são para uma determinada sociedade, para uma determinada comunidade, né? O cientista está sempre pensando em algo que abarca todo o universo de diversidades possíveis. O comunismo, né? No sentido de que a ciência, os conhecimentos não pertencem a quem o produz, o conhecimento é da comunidade científica, de todos aqueles que participam dessa prática. O desinteresse é justamente aquilo que eu estava dizendo, né, no começo, por isso que quis deixar aqui essa menção, sobre o conhecimento desinteressado, né? O Merton acha que esse é o papel, é isso que funda a ciência, né? O ethos aqui, ele tem duas conotações. Ele pode ser tanto uma ética do cientista, como ele pode ser uma espécie de essência da ciência, uma forma muito particular de essência, né? Então, é isso aqui que é fundante da personalidade, né, da prática do cientista. Essas quatro atitudes, né, o desinteresse, o ceticismo, o comunismo e o universalismo. Eu quero fazer menção a esse desinteresse aqui, porque ele é justamente essa noção de desinteresse que vai ser depois bastante criticada, né, no sentido que eu falei que hoje entrou em desuso por causa de uma certa compreensão disso aqui, né? Veja que o Merton já escreve na década de 50 e nós já estamos no clima
do final da Segunda Guerra, né? Não passamos aqui por cima da Segunda Guerra, já estamos no final da Segunda Guerra. E o final da Segunda Guerra, todos conhecem, né? Isso. O final da Segunda Guerra foi péssimo para a humanidade, né? Em geral, né? Sobretudo os países europeus, mas ele foi, sobretudo, muito profícuo para a filosofia da ciência, para a história da ciência, para a sociologia da ciência. Por quê? Porque, então, pela primeira vez na história, os cientistas haviam participado do esforço de guerra, né? A ciência, então, que se julgava totalmente desinteressada, né, havia tomado partido, né? Os maiores físicos da época contribuíram com um lado ou com o outro, e até alguns filósofos também, né, Ângela? Mas de maneira sistemática, não eram assim porque eram partidários daquele ou né, de um determinado partido, porque tinham uma determinada visão pacifista, isso já tinha. Não, eles participaram das políticas dos estados envolvidos na guerra, né? O projeto Manhattan, né? O projeto que deu origem à bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, foi conduzido por cientistas, não foi conduzido por militares, conduzido por cientistas ativos, cientistas com carreira científica, né? Então, quando o Merton escreve sustenta, né, esse desinteresse como ethos do cientista, isso é objeto de muita crítica, né? Eu quero chamar a atenção disso, porque nós vamos ver o resultado disso lá adiante, né? A posição que alguns sociólogos da ciência, o Merton, eu acho que é o primeiro sociólogo da ciência, eu coloquei o Fleck também como sociólogo, mas o Merton é o primeiro, assim, profissionalmente sociólogo, né? Ele tem uma carreira como sociólogo e escreve sobre a ciência. Um dos objetos do estudo dele é a ciência. Aqui era para voltar em 1920, né, com Fleck. Então vamos para a nossa... Passam muitos de uma vez, me desculpem aqui. Então, o nosso ano Mirabilis aqui, né? A década Mirabilis, né? 1960. Então, entendo que nós estamos agora num outro ambiente, né? Essa crítica à ciência já ganhou proporções enormes, né? Isso vai crescendo, crescendo, nós estamos em plena Guerra Fria, nos anos 60, né? A Guerra do Vietnã está em curso, né, nos Estados Unidos, né? Há um movimento estudantil generalizado, né? A Universidade da Califórnia é tomada pelos estudantes assumem a reitoria da universidade, né? Há um clima generalizado de mudanças nas universidades americanas. E é nesse momento, nesse olho do furacão, que o Thomas Kuhn publica a estrutura das revoluções científicas. Então, vocês imaginam um livro, né, publicado por um físico, que está escrito Revolução na capa, vai ser gasolina no fogo, né? Assim, chegou no momento certo, né, na hora certa. Eu tenho certeza que ele não pensou nessa oportunidade, mas ele acabou, né, se beneficiando dela, né, profundamente. Ele escreveu, então, esse livro. O livro começa com essa passagem aqui, ó, que é um bom resumo de tudo que a gente viu, né? Se a história fosse vista, esse é o primeiro parágrafo do livro, tá? Ele começa com isso aqui. Isso aqui é um pouco o Evangelho de São João, né? Que começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, né? E enfim, né? Ficou uma coisa, quase que um mantra para as pessoas que trabalham nessa área, né? Se a história fosse vista como um repositório para algo mais do que anedotas ou cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem de ciência que atualmente nos domina. Olha, eu quero insistir ali, né? Eu comecei falando isso para vocês, que a gente precisa ter uma imagem melhor da ciência. Nós precisamos, todos nós, como cientistas, ter uma imagem mais refletida sobre o que sobre a nossa prática, né? Sobre a nossa, a nossa profissão, né? Então ele diz o seguinte, né? Ele começa dizendo: a história é um ótimo caminho para isso.
Se queremos melhorar a imagem de ciência que nós temos, a história é um ótimo caminho para isso. Mesmo os próprios cientistas, desculpa, eu esbarrei aqui. Mesmo os próprios cientistas têm aurido essa imagem, principalmente no estudo das realizações científicas acabadas, tal como estão registradas nos clássicos e, mais recentemente, nos manuais que cada nova geração utiliza para aprender seu ofício. Então, como que os cientistas chegam à imagem que têm da ciência? De onde que eles tiram essa imagem? O Kuhn está sugerindo que seja da ciência pronta, não da ciência, não do processo que levou até lá, mas da ciência pronta, né, dos resultados. E, sobretudo, os resultados, digamos, consensuais, os resultados que são isentos de qualquer suspeita de equívocos, de erros, etc., né? Os grandes resultados, né? Mecânica quântica, relatividade, teoria da evolução, né? É daí que a gente tira a imagem da ciência, né? Desses grandes feitos científicos. Mas não foi só isso que ele notou, não foi só os grandes feitos da ciência. Ele achou um lugar onde é o ninho dessa imagem da ciência, né? Que são os manuais. Quem ainda se lembra ou ainda tem, né, vocês não estão mais na graduação, muito menos no ensino médio, mas no ensino médio e na graduação é muito comum vocês usarem manuais, né, que são aqueles livros textos que o professor acompanha em todas as aulas, tem os exercícios resolvidos, tem os exercícios para resolver, né? E de vez em quando, lá no início dos capítulos, assim, na parte introdutória, eles fazem um boquezinho assim, e põe lá uma imagem de um cientista lá, priscas eras, né? Um sujeito lá com os instrumentos rudimentares, né? Com a roupa grande, com o cabelo comprido, né? Ali plenamente dedicado àquilo que está fazendo, né? O típico herói, né? Certamente nenhum cientista trabalha com aquele monte de roupa, né? Não tem como trabalhar com aquilo, né? Vocês sabem. E mais ainda, né? Aquele ambiente sempre, né, muito assim, cheio de a luz muito ali focada, né, no que eles estão desenvolvendo. Enfim, né, eu quero lembrar a vocês que a história da ciência tem um papel fundamental nisso. Uma certa história da ciência, na imagem que vai ser formada sobre o seu ofício, né? Dos futuros cientistas, né? Eu não estou falando que todo mundo que passa pelo ensino médio e faz disciplinas científicas, né? A maioria das disciplinas são científicas, ciências humanas, ciências naturais, vai se tornar cientista, não. Mas todo mundo que se tornou cientista passou pelo ensino médio, né? E também nos seus livros da universidade, nos primeiros períodos, isso aparece também, né? Essa imagem romantizada da ciência, essa ciência sempre desinteressada, né? É sempre como regra, como ethos, né? Não como projeto, né? Então, isso tem um lugar fundamental nesse gênero de literatura aqui, os manuais. Que certamente na formação da maioria de vocês foram os únicos livros que vocês leram por anos, né? Os livros didáticos, né? Os chamados livros didáticos. Agora, então, o Kuhn vai dizer o que ele pensa. Contudo, o objetivo de tais livros é inevitavelmente persuasivo e pedagógico. Ou seja, eles têm um papel, né, de convencer, né? Não de argumentar, não de expor os dois lados, mostrar várias versões, várias perspectivas, não. Eles têm uma direção, eles têm que ser persuasivos numa certa direção. E tem que ser pedagógico, né? Tem que acompanhar passo a passo, fazer uma determinada concepção e se consolidando. Agora, essa passagem é fantástica. Um conceito de ciência
deles auridos, né, tirado desses livros, dos manuais, dos livros didáticos, do textbook, terá tantas probabilidades de assemelhar-se ao empreendimento que os produziu, como a imagem de uma cultura nacional obtida através de um folheto turístico ou de um manual de línguas. Quem viajou para qualquer lugar tentando encontrar lugares exatamente iguais àqueles que encontrou no folheto turístico, na agência de turista, se frustrou profundamente, né? O mundo real é outro, né? E a mesma coisa com relação aos manuais de língua, né? Ninguém vai apresentar o português mostrando as favelas de Recife e de Salvador e de Curitiba, né? Óbvio que um manual de línguas português brasileiro vai ter imagem do Corcovado, vai ter imagem das praias de Ipanema, né? Da Ilha do Mel, enfim, né? É outro mundo que se quer mostrar, né? E é isso que os manuais fazem, né? É isso que o Kuhn está sustentando, né? Os manuais produzem essa imagem da ciência, tão distorcida quanto. Então, aí ele diz, né, que então o objetivo é que esse... já sumiu o som aqui? Já. Não, ainda não. Eu tenho um aviso para eles. Ah, tá bom. Tá, então eu vou dia, aproveitar para tomar água. Nós iremos fazer a chamada agora às 11h30, já começou. Se encerra às 11h40 e a palavra nova é periódico. Então, vocês, se puderem entrar no Moodle e responder a segunda chamada, essa é a palavra-chave. Muito obrigada, professor. Desculpa. Seu objetivo é esboçar esse ensaio, tenta mostrar que esses livros nos têm enganado em aspectos fundamentais. Seu objetivo é esboçar um conceito de ciência bastante diverso que pode emergir dos registros históricos da própria atividade de pesquisa. Então, contra as imagens retiradas, auridas dos manuais e dos folhetos turísticos, né? O Kuhn recomenda o quê? Qual que é o antídoto a essa visão? Olhar, olha aqui, olhar para os registros históricos, não os relatos históricos, as fontes históricas da própria atividade de pesquisa. Podia dizer, né, que aquele projeto logicista lá do positivismo lógico, do Popper, criticado inicialmente pelo Quine, depois colocado sob suspeita forte pelo Poiré, alcança aqui o ponto culminante. Nós vamos tentar construir uma imagem da ciência não olhando para o que seja idealmente a lógica da ciência, o método da ciência. Nós vamos tentar forjar uma imagem da ciência, construir uma imagem da ciência que seja construída da perspectiva da prática científica. Esse termo passou com o que o resultado do trabalho que o Kuhn realizou nesse livro, né, o trabalho de análise que ele fez, passou a ser o substitutivo daquele projeto da lógica da ciência. Abandona-se o projeto da lógica da ciência e começa a se buscar aquilo que poderíamos chamar os padrões de cientificidade, né, ou o conceito de ciência que emergem da prática dos cientistas. Então, muito mais do que olhar para a razão em si mesma, né? O que a razão nos manda sobre a ciência, né? E era isso o projeto até aqui, né, dos filósofos analíticos. Era olhar para o que o cientista está fazendo. E o Kuhn diz assim, o melhor lugar de olhar para isso é na história da ciência. Mas não olhar a história da ciência de maneira seletiva, pegar só os textos do Newton. Não, vamos pegar os textos do Newton e dos caras que o Newton deixou de lado e que não deu crédito a eles, pegou as ideias dele e não deu crédito. O que esses caras estavam fazendo? Por que um tal de Robert Hooke, por exemplo, cria a Royal Society, é o mais influente cientista da Inglaterra, e aí vem um fedelho lá de Cambridge, né, e desbanca esse camarada.
e quase que apaga o nome dele da história da ciência. Robert Hooke hoje é lembrado como o quê? Vocês já ouviram falar desse senhor? Alguns lembram dele como o inventor do microscópio. Ele que deu nome à célula, né? Chama-se célula porque ele olhou vazios numa superfície de cortiça e que ele identificou aquilo com a cela dos religiosos, né? Lugar onde ficam os religiosos num convento, né? Os quartos dos religiosos são chamados de cela, né? Célula porque seria uma cela pequenininha, né? Então, isso que se fala do Robert Hooke, mas esse cara era muito interessante. Esse cara gerou uma tradição de experimentação na Inglaterra. Era tão mau caráter quanto Newton. Não é que ele tenha tirado de lado uma pessoa ilibada, que ninguém nunca criticou, né? Ele tentou derrubar o Newton, não conseguiu, ele foi derrubado pelo Newton. Bom, mas eu estou só... Isso aqui é anedota, né? Que faz parte daquele anedotário ali que o Kuhn está dizendo, né? Mas eu estou só tomando esse exemplo para poder mostrar a vocês que é isso que o Kuhn está dizendo para a gente olhar. Não vamos olhar na ciência dos vencedores. Vamos olhar a ciência dos vencidos também, né? Vamos olhar a ciência dos erros. Vamos olhar para os erros, chamados erros, né? Quem disse que é erro? É erro em relação a uma verdade consolidada em seguida, né? Bom, então nós chegamos ali então ao fundo do nosso cone, do primeiro cone, tá? E eu vou passar o segundo de uma maneira mais rápida, que é para mostrar a vocês agora, né? A ideia é mostrar... eu queria falar um pouquinho, mas eu vou saltar isso aqui, tá? Fica aí para vocês depois olharem. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns conceitos alguns conceitos básicos do Kuhn, mas basta esse aqui, ó. Eu quero chamar a atenção para esse conceito que eu não vou ter tempo de aprofundar agora com vocês. Estou sentindo que talvez nem dê tempo de vocês perguntarem. O conceito de incomensurabilidade, tá? Deixar para outro momento isso aqui. Então, para continuar na linha então da apresentação genérica, agora é o cone de cima agora, tá? Agora a gente começa a sair do cone, tá? Então nós vamos começar lá do fundo e vamos para a periferia agora. Vamos da periferia para o centro, tá? Então, porque, né, a minha leitura aqui é o quê? O Kuhn é esse ponto de inflexão, né? É o ponto que todos esses esforços desses vários autores chegam a um ponto de reunião, né? Eu sempre penso em associar, assim, sabe aquelas... no boxe, né? Quando tem duas federações diferentes e às vezes um atleta ganha o título das duas federações. E aí o que eles dizem? Ele unificou o título. Quer dizer, quem ganhar dele, ganha agora os dois títulos, né? Dali para frente não tem mais a disputa dos dois, os dois estão com uma única pessoa, né? É um pouco isso o Kuhn, ele é o unificador dos títulos desses três campos. Tudo o que ele falou tem a ver com sociologia da ciência, com história da ciência e com filosofia da ciência. Essas três coisas passam a ser unificadas ali, no trabalho dele. E é daí que surge essa expressão que está no nosso programa, né? Essa expressão que está no nosso programa seria impensável antes do Kuhn. Ela só se tornou popular, está em um monte de lugares, existem revistas. A Universidade de Cambridge, por exemplo, tem um departamento de History and Philosophy of Science. É um departamento só de história e filosofia da ciência. Não é um departamento de história, nem é um departamento de filosofia. Nem é um departamento de história da ciência, nem é um departamento de filosofia da ciência. É um único departamento de história e filosofia da ciência, né?
Então, usufruindo dos títulos unificados pelo CUN, né? É um departamento cuniano, né, nesse sentido. É o periódico mais importante da área, dessa área no mundo, hoje com 4 edições anuais, com 4 versões diferentes, em 4 áreas diferentes desse campo, chama-se Studies in History and Philosophy of Science. Então, que reúne as coisas pensando história e filosofia como uma única coisa. E nos últimos anos, né, isso então é algo que surgiu já no século XXI, né, esse campo, então, antes chamado História e Filosofia da Ciência, incorporou a Sociologia da Ciência, porque surgiu uma outra Sociologia da Ciência, bem diferente daquela do Robert Merton, uma Sociologia da Ciência inspirada em Thomas Kuhn, e passou a se chamar, então, desse campo de Studies, Science Studies, estudos sobre a ciência. Então, nós vamos começar aqui lá do Central, né? O Kuhn escreveu 2 livros importantes. Ele escreveu vários outros, mais uns 3 ou 4, mas não com o mesmo impacto. Os 2 que causam grande impacto é aquele primeiro e um outro que ele dá o nome do primeiro, né? Não foi ele que deu, ele estava escrevendo esse livro quando ele passou décadas escrevendo esse livro. Então vocês vejam, olha, ele escreveu aquele livro, ele tinha 40 anos, né? Em 62 ele tinha 40 anos e ele ainda viveu 34 anos. Ele viveu 34 anos respondendo às críticas sobre aquele livro, né? E ouvindo também muitos elogios às vezes que nem tinham sentido, né? Por exemplo, ele diz que ele foi chamado pelos estudantes que invadiram a reitoria da Universidade da Califórnia, foi chamado pelos estudantes para ir lá fazer uma palestra sobre as revoluções científicas, como se ele fosse um revolucionário. Ele dizia, eu tenho posições bem conservadoras em política. Não fui lá, não agradei com a minha conversa para os estudantes. Então, o que ele ainda deixou encaminhado para o livro que ele estava escrevendo foi reunido pelo filho dele nesse material, e isso está publicado, é um livro fantástico. É uma pena que ele não tenha tido tempo para concluir. Eu, pessoalmente, gosto mais dos textos desse livro do que da estrutura, mas são textos mais técnicos, são mais difíceis de serem acompanhados por aqueles que estão tendo os primeiros contatos com essa área. Mas, se tiverem paciência, eu recomendo fortemente. É um livro muito bacana. Aliás, um livro, né, também para dar os créditos aqui a quem tem sustentado essa área. Puxa, desculpa, gente. O Caminho desde a Estrutura é publicado pela editora da Unesp. O editor da Unesp é um colega da Filosofia da Ciência, então isso ajuda muito a gente ter... Então, esse Sociologia do Conhecimento. Pô, agora melhorou bem. Esse aqui era um dos meus preferidos no meu tempo de mestrado e doutorado. Pena que ele parou de escrever sobre filosofia da ciência, o Larry Laudan. Ele teve uns tempos na Universidade do México, eu não sei a universidade exata onde ele está hoje, mas ele parou de escrever sobre filosofia da ciência, foi escrever sobre direito, filosofia do direito. Mas eles publicaram, a editora da Unesp publicou esse livro dele, que foi o primeiro livro dele, esse é o primeiro, é da década de 70, esse livro aqui, e é muito bacana. Esse é um livro que é possível ler sem conhecimento técnico da área e vai ser muito proveitoso, eu acredito. E vocês vejam pelo título, né, como que a questão da história da ciência, o progresso e seus problemas, rumo a uma teoria do crescimento científico ou do progresso científico, né, é o tema central ali, né? É um livro de filosofia da ciência, tecnicamente um livro de filosofia da ciência. Mas o que ele está discutindo na filosofia da ciência? O conceito de progresso científico, que é algo que só pode se entender pela história. Então veja, é filosofia, mas é história da ciência ao mesmo tempo, né? Ao menos uma certa historiografia da ciência, né?
Esse é o autor, hoje em dia, mais discutido da área, talvez, né? Ian Hacking. Ele vem muito ao Brasil, ele tem muitos contatos com o grupo de filosofia da ciência da UFSC. E agora está traduzido. Eu fui preparar a aula e vi que está traduzido pela editora da UERJ, esse livro dele, que é muito interessante. Até pode levar a sério isso aqui, tópicos introdutórios. Porque o Ian Hacking, que tem uma trajetória muito interessante, ele foi amigo do Michel Foucault. O Foucault achava que ele era o cara mais... o filósofo norte-americano que entendeu as ideias dele. E ele foi para a França, né? Então, um cruzamento de formações muito interessante. Ele deu aula. Então, sobre essas questões ligadas à ética na ciência, esse é um texto que vale a pena e também, né, sob forte influência desse modelo que o Kuhn desenvolveu. O Mauro Condé é meu colega da UFMG, esteve aqui trabalhando com a gente num dos eventos, eu vou falar desse evento daqui a pouco, e deixou o material do curso dele. Tá bom, não, acho que nem isso. Deixou esse material para ser publicado aqui na editora da UFPR, então aqui eu faço de fato uma propaganda, tá? Se até aqui eu só fui cordial com os meus colegas, aqui eu vou ser incisivo. Divulguem, conheçam e, se puderem, comprem esses livros, porque ajuda na sustentação desses eventos e dessa linha de publicações em História e Filosofia da Ciência da nossa editora, que acolheu muito bem esse projeto de publicar os textos dos professores que tiveram aqui trabalhando com o nosso grupo de pesquisa. O Mauro Condé é do Departamento de História da UFMG. Tem hora que ele salta. Outro também que esteve trabalhando aqui com a gente, Michel Gans, professor da Universidade de Louvain, na Bélgica, fala muito bem o português, escreveu o texto em francês, mas a gente fez uma tradução aprovada por ele. O Michel Gans, ele aqui é o único momento que eu tenho a oportunidade de comentar sobre um grupo de pesquisa que infelizmente hoje não existe mais, mas que foi fundamental na história e filosofia da ciência no Brasil, que é o grupo da Unicamp, do Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp. Lamentavelmente, o CLE hoje não tem mais esse trabalho nessa área. Hoje ele é um grupo mais ligado da lógica, do Walter Carnieri, que eu falei com vocês aqui. É um trabalho muito bacana, muito importante, mas não temos mais a equipe que Zeferino Vaz criou lá na Unicamp em torno desse centro de lógica e epistemologia. O livro também do Michel Gans está publicado pela nossa editora, a editora da UFPR. Agora sim o Lacey, né? Que já deveria ter aparecido. Bom, e era isso, gente. Só quero apresentar ali o... tá. Quero deixar aqui então com vocês o meu e-mail para que vocês possam me solicitar, se eu puder contribuir em alguma outra ponto que a gente não possa tratar aqui, fique à vontade. E quero recomendar esse site, o canal do YouTube da Escola de História e Filosofia da Ciência, a Escola HFC. É um evento que a gente realiza aqui a cada 2 anos, realizamos ano passado com um curso, sempre convidando um pesquisador de renome e de liderança na área para fazer o curso principal. E o ano passado, o nosso convidado foi o professor Oswaldo Pessoa Júnior, da USP, do Departamento de Filosofia, que veio falar sobre mecânica quântica. E lá tem, então, os cursos dos anos anteriores, do professor Mauro Condé, do Michel Gans e do Otávio Bueno, que foi um autor que eu queria falar aqui para vocês, mas não tive oportunidade. Mas quero deixar aqui também o nome dele registrado. É a glória da filosofia da ciência no Brasil. O Otávio Bueno hoje participa, é um brasileiro, foi meu colega na pós-graduação na USP, e
Ele trabalhou com outras pessoas fora do Brasil, ele trabalhou na Inglaterra e hoje ele é professor da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. E é uma pessoa muito bacana, que se interessa muito em manter contatos e interação com pesquisadores brasileiros. E eu sugiro que vocês conheçam o trabalho dele. Infelizmente, ele não tem nenhum trabalho. Tem um trabalho, o mestrado dele está publicado em português. Eu devia ter colocado aqui, agora eu lembrei. Mas ele deve publicar um trabalho aqui com a gente nessa mesma linha do Condé e do Michel Gans. Gente, muito obrigado. Como ainda temos alguns minutinhos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Bom, então, se nós não temos nenhuma questão para hoje, eu fico aqui para encerrar essa primeira aula, fazendo a lembrança de que na próxima semana será num auditório menor aqui no próprio prédio, próxima semana e a seguinte, e depois retornamos para cá. Mesmo horário na próxima semana. Muito obrigada, bom dia a todos.